coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma.
Som. Boa noite, amados. Vamos nos colocar de pé. Antes de nós orarmos, eu queria ler uns salmos para os irmãos. Salmos 100, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos pedir, Pai, que o Senhor possa tocar no íntimo, Pai, de nosso coração essa noite, Deus. Queremos te entregar esse período de louvor, Pai. Fala conosco, Pai, através dos louvores. Te entregamos esse louvor em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Suas palmas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Do início, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que
maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para nos resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Assim comigo, ó. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Quero ver essas palmas mais forte, hein? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o... Só igreja! Maravilhosa graça. Tomou. Sua vida entregou, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Cante assim comigo, ó. Yeah, 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 ah. Yeah, 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 ah. Yeah, yeah, yeah. Cante mais uma vez. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Suas palmas. No início, eu sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo. Que foi
Cristo, Jesus Cristo será sempre nossa canção. Esse próximo louvor, ele fala sobre o filho pródigo. Pediu a sua herança ao seu pai, gastou tudo com os deleites do mundo e ele se viu numa situação que, quando ele olhava para si mesmo, ele falou: poxa, na casa do meu pai até os empregados dele têm mais regalias do que eu. Então o que ele fez? Ele deu murros em ponta de faca. E às vezes diante de Deus a gente faz isso, só que às vezes a gente não sabe como voltar. Não sabe, diz assim: ah, Deus não vai me receber. Não acredite nisso. E são coisas que o inimigo tenta falar em seu ouvido. Esse louvor, ele fala que Deus vai colocar um anel no nosso dedo, Ele nos vai tirar o nosso medo, Ele vai nos dar novas sandálias para nós podermos suportar o índio. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Olha aí, ó. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. O que ele fez? Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Cante comigo do início. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele nos deu o quê? Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, casado e foi um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o índio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. Declara, igreja. E
exaltamos, ó Deus, te exaltamos, ó Pai. Oh, te exaltamos, Senhor. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Oh, só tu tens, Senhor, palavras de vida eterna para as nossas vidas, para os nossos corações. Palavras de vida eterna, pois só tu tens, Senhor, pois só tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Oh, palavras de vida eterna. Oh, Senhor, palavras de vida eterna. Só tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós não temos nada de oferecer, Pai, só temos um coração quebrantado diante de Ti, Deus. Glória a Deus. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado hoje outra vez. Não há nada, e não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só os seus olhos me fazem suspirar. Se incline diante dele esta noite. Me inclino diante de ti, em que perdoar multidões de erros. Se incline diante dele esta noite. Me inclino diante de ti, digno eternamente, digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Adoração esta noite. Diga que ele é digno. Exalte o nome dele. Diga palavras lindas a Deus esta noite. Te adoramos, Senhor. Cante comigo do início. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração
mais uma vez. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Declara! Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti, tudo volta pra ti. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Declare. Ninguém vai roubar tua glória. Declare, declare, ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti, tudo volta pra ti. Tudo vem de ti, tudo volta pra ti. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Glória a Deus, aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Essa oração do Pai Nosso foi a oração que nosso Jesus ensinou para nós. Ah, Senhor, não sei orar. Olha o Pai Nosso. Olha o Pai Nosso, oração é intimidade com Deus. Quanto mais você conversar com Deus, você vai ter intimidade para falar mais com Ele. Então você tem que mergulhar. Mergulhe nos rios do Senhor. Quanto mais você mergulhar, mais fundo você vai chegar. E quanto mais fundo, porque não tem limite, não tem fim. Os rios do Senhor não tem fim. Então mergulhe. Ore a Ele, clame a Ele. Deixa o céu descer na sua vida. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Declare. Teu Teu
sobre nossas vidas. Deixa o céu descer sobre a sua igreja, sobre os nossos corações. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Yeah, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Te adoramos, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, teu reino. Teu é o reino, teu é o poder, tua é agora pra sempre. Amém. É o reino, teu é o poder, tua é agora pra sempre. Te adoramos, Deus, pra sempre. Amém. Te exaltamos, Senhor, pra sempre. Amém. Pra sempre. Pra sempre, amém. Oh, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Yeah. Pra sempre, amém. Te adoraremos, Senhor, para todos sempre. Te adoramos, Deus, te exaltamos, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Nós possamos continuar se rendendo a Ele, se rendendo aos pés dEle. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Cante, queridos. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Olha só. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Queridos, Agar estava no deserto e a cabeça dela com seu filho Ismael pensava assim: o que tem preparado para mim? Serva de Sara. O seu senhor Abraão a mandou embora e ela sai errante pelo deserto de Berseba. E ela muitas das vezes, na distância de um tiro, ela olha para o seu filho, o filho com sede, e ela diz: o que está preparado para mim? O que está preparado? Meu Senhor rico demais,
Meu Senhor não tem aonde colocar dinheiro, aonde colocar os bois, os jumentos, os camelos. E eu emprestei a minha barriga, ouvi a voz de Sara, e hoje eu estou errante no deserto. O que vai ser de mim? Quem sabe você entrou nesta igreja perguntando: o que será de mim amanhã? O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com os meus filhos? Será que eu vou conseguir pagar as contas amanhã? Mas Sara decidiu junto com o seu filho: a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Glória a Deus. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Um novo amanhã preparado pra mim. Encha o seu coração. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Pois eu ouvi a voz do menino. Eu ouvi a voz do menino. A teus pés, pois és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, oh meu Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga isso, igreja. Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você não conhece. Jesus, eis-me aqui. Sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro das águas. Jesus, chame pelo nome dele. Eis-me aqui, Jesus. Sinta o cheiro das águas. Oh, sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro das águas. Oh,
cheiro das águas, sinto o cheiro das águas, sinto o cheiro das águas. É você e Deus agora. Oh, sinto o cheiro das águas. Sirva a Ele mover. Eis-me aqui. Vai, igreja, vai, igreja. Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Jesus está ouvindo a sua voz. Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Ao cheiro das águas neste lugar. Oh, aleluia. Tu és adorado. Tu és percebido neste lugar, Jesus. Aleluia. A Ele honra, glória e louvor. Mais forte essas palmas para Ele. Ao Jesus. Oh! Louvado seja o teu nome. Eis-me aqui. Aleluia. Graças a Deus. Dê um beijo no seu irmão, faça um cafuné nele, dê um carinho nele, seu colega, seu amigo, faça isso nesta noite, né? Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo caminhando? Graças a Deus. Deixa eu ver a cara da riqueza dos irmãos. Amém. Coisa linda, né? Aí, um bem arrumado, todo mundo bonito. Coisa legal, né? Saber que você está aqui hoje à noite. Você poderia estar em outro lugar. Você poderia estar numa festa. Você poderia estar lá em Copacabana, né? Você poderia estar lá na Ilha do Governador, ali na... Como é que é o nome daquela churrascaria? No Mussolini. Você poderia estar lá na Barra, no Oliva. Você poderia estar lá na Toca da Traíra. De bobeira está fechada agora. Aonde mais? Aonde? Fogo no Chão, em Botafogo, né? Mas que bom que você escolheu o melhor lugar desta terra. Você veio para a casa do Senhor, né? Maravilha. Tem algumas pessoas que ao domingo escolhem esses lugares, né?
Mas eu digo para os irmãos que tem anos e anos que eu tenho escolhido a casa de Deus. Eu não me arrependo não, sabe? Não me arrependo não, porque tem vezes que no meu aniversário, tem algumas pessoas que me levam para o Mussolini, né? Ainda pagam a minha conta. Eu fico feliz. Então é por isso, né, que eu louvo a Deus, eu estou aqui, porque um dia alguém vai pagar para mim, não vai ser no domingo, né? Coisa legal, vai ser um dia de semana, né, assim, né? E quando eu vou pagar, não, pastor, você não paga nada aqui, maravilha de Deus, né? Graças a Deus. Eu tenho pessoas que, eu não vou no Rei do Bacalhau, mas tem pessoas que me entregam, sabem que gostam de bacalhau, me dá 2 quilos de bacalhau do Porto, tudo aqui dessa igreja. Eu fico feliz de saber disso, né? Não é isso? Isso é bom demais. Quando eu visito uma casa, é aquele café maravilhoso e sempre acompanhado com um bolo de banana, né? Porque sabe que eu gosto de bolo de banana. Eu só estou dando a dica, né, para vocês. É bom demais, né? Tem alguém que me deve um almoço ou um jantar, mas eu vou ficar quieto, que já está fazendo 2 anos que está me devendo. Eu sempre cobro, mas vamos ver, né? Vou pedir ao Senhor para descer o fogo dos céus, para ver se resolve alguma coisa, né? Não vou falar o nome da pessoa de jeito nenhum, né? Que é o Reis que está aqui na frente, mas fica tranquilo que eu não vou falar o nome de jeito nenhum da pessoa que está me devendo um almoço, tá? Mas tá bom. Tem algumas pessoas que nos visitam, que é a Adriana. Cadê a Adriana? Posso ver a Adriana, a charada Adriana aqui da igreja? Hein? Onde está? Está ali, né? Amém. Tem a Adriana, continue de pé, Adriana. O Alex, quem é o Alex? Charado Alex, aqui da igreja também, está ali. E o Arthur, cadê o Arthur? Charado Arthur, também aqui da igreja, tá bom? E a Vera, cadê a Vera? Verinha? Oi, você está aí, né? Tem mais alguém que nos visita aqui pela primeira vez, que não deu o nomezinho aqui? Não? Opa, você, seu nome é? Isso, Valquíria, também charada Valquíria, né? E vai se indo. Eu gostaria que a igreja desse um aplauso forte a Jesus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu sou o pastor Ney Teodoro. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Neste lugar que você está, Deus abençoe ricamente o seu coração. Queridos, eu quero passar alguns anúncios para os irmãos. Terça-feira agora nós temos culto da família. Nós estamos aí com uma porcentagem muito grande. Os números da Covid-19 estão descendo cada vez mais. Dê glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? Os nossos jovens já estão sendo vacinados, graças a Deus. Então, nós já vamos começar com as nossas programações normais de terça-feira. Nós estávamos ungindo as pessoas. Hoje, nós vamos começar a fazer oração pelas pessoas. Só gostaria que você, quando viesse, você usasse a sua máscara para receber oração. Mas nós vamos agora orar pelos irmãos. Vai estar eu, o pastor Romildo, os diáconos da igreja, nós vamos estar intercedendo por você, orando pela sua vida às terças-feiras. A oração sempre começa às 19 horas, às 7 horas da noite, nós já começamos a orar. Então, de 7 horas até 7h30, estamos orando. 7h30 nós começamos o nosso culto. Aí, pós o culto, eu tenho terminado o culto 10 minutos, 5 minutos antes, para que você receba a oração, você que não pôde chegar nesse horário, entre 7 e 7h30. Então, nós vamos orar no final. A minha intenção é que ninguém saia daqui sem a oração. Amém, amados? Não saia daqui sem a oração, por favor. Então, terça-feira estamos juntos. Quarta-feira também estamos juntos aqui às 8 da manhã, para orarmos. Eu queria fazer um desafio aos irmãos para quinta-feira. Quem pode estar aqui quinta-feira? Queridos, nós temos feito um culto aqui na quinta-feira de oração de joelho. Eu tenho visto muitas pessoas que não têm mais dobrado os seus joelhos para orar, sabe? Não têm assim ganhado um tempo com Deus, sabe? Dobrando os joelhos, orando, clamando. E às quintas-feiras nós estamos fazendo isso. Nós temos sempre um louvor, uma palavra curta, e nos ajoelhamos uns 15 minutos aqui, né, clamando pela nossa casa, pela nossa vida, e eu tenho sentido falta disso. Antes desse culto de quinta-feira, eu que dirigia, hoje estou dirigindo de novo, nós orávamos de joelhos.
E muitas vezes, quando eu via, tinha praticamente aí mais de 100 pessoas na loja, dobrando o joelho, orando, sabe? Orando ao Senhor. E eu não tenho visto isso mais na igreja, sabe? E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você tivesse o hábito de orar. Porque cada vez mais você ora, mais forte você fica, sabia? Cada vez mais você clama, busca ao Senhor, você cria mais força, você cria mais resistência. Então, a minha intenção é que você crie força, que você crie resistência. Ah, pastor, você está fazendo isso para encher culto. Não, querido, isso não é minha ideia, encher culto. É bom que todos eles fossem cheios para que você recebesse a bênção de Deus. Mas esse culto de oração, cada dia é um culto diferenciado aqui na igreja. E esse culto de oração faz bem para a minha vida, faz bem para a sua vida. Então, às quintas-feiras, eu faço um desafio, que você venha, que você participe, que você venha orar, sabe? Colocar, assim, os seus problemas na mão de Deus de uma forma diferenciada, com os seus joelhos dobrados, né? Então, quando a gente dobra os nossos joelhos, o poder de Deus vem sobre nossas vidas, Deus se agrada disso, sabe? Não pelo sacrifício, mas pela reverência, pelo dobrar dos joelhos, amém? Então, se você puder estar conosco, eu vou te agradecer muito, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo a sua vida. Diga amém, por favor. Graças a Deus pelo seu amém. Agora, dia 25, cadê o Lucas? Vem cá, por favor, para você falar do culto Tim, que vai acontecer aqui na igreja, tá? Ele vai falar do culto Tim. A paz do Senhor mais uma vez aos irmãos. Estou aqui para anunciar o culto dos teens, que vai ser dia 25 agora. E o tema dele é: você está preparado para a guerra? Como nós estamos atravessando aí uma temporada falando sobre o mundo espiritual, né? Sobre a armadura de Deus, eu resolvi pegar o gancho e colocar o tema do culto deles relacionado a isso, porque é o que eles aprendem todo domingo de manhã na EBD, né? As armaduras de Deus, como é que funciona, como é que você deve se portar no mundo espiritual. Então, eu creio que vai ser bênção para os seus filhos, tragam eles. Vai começar às 18 horas. E é bom que você invista no seu filho, porque quando você investe nele, ele mais novo, você colhe os frutos quando ele estiver maior. E se você não investir agora, lá na frente você pode se arrepender de não ter trazido ele num culto, de não ter levado ele para um passeio, para um acampamento jovem, né? Então, eu aconselho a vocês a trazerem seus filhos, tragam eles. Nós vamos estar fazendo umas dinâmicas com eles aqui. É um culto bem dinâmico e eu creio que seu filho vai gostar. Cadê os teens aqui da igreja? Tá tudo fraco. Cadê? Meu Deus do céu, cara. Vou dar mais uma chance para vocês. Ó. Cadê os teens da igreja? Ah, agora sim. Não fiquei no vácuo. Glória a Deus. Amém. Ontem nós tivemos um culto de homens aqui na igreja. Nós não tivemos muitos homens aqui na igreja, não, mas o diácono Rogério ontem trouxe uma palavra, poxa, extraordinária para o coração dos homens, né? E eu pude ver ele pregar aqui, e eu pude ver ele pregar como tivesse a igreja cheia. Eu gosto de pregador assim, sabe? Que não tem desânimo com 15, 20 pessoas. Você tem que pregar de um jeito grande, sabe? Com ousadia. Então, nós tivemos um grupo pequeno, mas foi um culto tão gostoso, gente, tão gostoso. Eu acho que os homens dessa igreja estão perdendo o culto aqui da nossa igreja de homens, sabe? Estão perdendo. Tem sido uma bênção os nossos cultos. E ontem foi assim, uma palavra muito abençoada que nós recebemos do nosso diácono Rogério. Então, você tem essa oportunidade de vir. Chega aqui, Alexandre, o próximo culto vai ser quando? Chega aqui, meu filho, você que fala, culto, dia 16, eu dou o gancho, você fala. Boa noite, igreja. Primeiro eu quero agradecer aos homens que vieram, e aqueles que não vieram, venham no próximo culto, que vai ser dia 16 de outubro, terceiro sábado. Conto com a presença de vocês, conto com visitantes que vocês irão trazer. Creio nisso, amém? Então, espero vocês dia 16 às 18 horas, amém? Do mês que vem, claro. Dia 16 de outubro, culto de homens. Vem cá, o Bruno fala do trabalho da terceira idade. Eu também tive na terceira idade. A terceira idade tem crescido tanto, queridos. Eu que toco para a terceira idade, né? Eu sou o velhinho mais novo, já conhece essa, né?
Aí eu sou um músico lá, né? Eu dirijo louvor para eles, é muito legal, muito bom. Nós tivemos uma sala ali cheia, foi uma bênção o culto dos idosos, não, do terceira idade, melhor idade. Boa noite, igreja, paz. Todo segundo sábado de cada mês, nós realizamos ali embaixo um bate-papo com a melhor idade. Está sendo grandioso porque ficamos juntos ali louvando, fazemos uma dinâmica, batemos um papo e depois tem a oportunidade uma das irmãs trazer algo de Deus para nossas vidas. E está sendo grandiosamente experiência para mim e para minha esposa, de estar junto com elas, recebendo delas. Eu não venho aqui para fazer o trabalho, pelo contrário, nós viemos aqui receber delas aquilo que elas têm para nossas vidas. Outubro, dia 9, às 15 horas, toda hora eu erro o horário. Amém. Às 15 horas, dia 9. Ele falou elas, né? Mas é para eles também. Tá? Porque só de homem só tem eu, o Bruno e o seu Felipe. Né? Vocês são uma vergonha. Tem coroa aqui que não gosta de ser chamado de coroa. Só pode ser, não, eu sou novão, eu sou garotão. Que nada, rapaz. Já passou de 60. Pode vir, fique em paz. Nós vamos receber vocês de boa, né? De boa mesmo. Então, você tem essa oportunidade. Márcia vai vir falar sobre o trabalho de mulher que vai acontecer no dia 6 de novembro, né? Ela fica nervosa, mas fica tranquilo. E ela vai falar, né? Hoje ela está toda de preto hoje, né? Essa é minha esposa mais linda do meu coração. Aí eu fico com vergonha, gente. Antes de eu falar do dia 6, eu queria agradecer também as meninas que estiveram aqui com a gente no culto de mulheres. Falamos sobre florescer onde Deus nos plantou. Foi uma maravilha, gente. Vocês estão perdendo. Aqui está cheio de meninas. A gente vai botar agora culto feminino, para ver se as mais novas também vêm. Nosso próximo culto será culto rosa, dia 22. Olha o tema: curadas para curar. Então, vamos ser curadas em outubro para estar aqui dia 6, para estar agradecendo no Congresso de Gratidão. O tema vai ser gratidão. Esse congresso ele é feito na Arena... Eu esqueço, Arena da Juventude. Só que esse ano, esse trabalho vai ser nas igrejas de Nova Vida. Todas as igrejas estão se movimentando, estão vendendo blusas. E aqui também não é diferente, estamos vendendo as blusas. Se você quiser uma blusa, é R$25, você ainda vai ganhar uma máscara. Olha que lindo. Você vai estar bonita, linda. Às 3 horas aqui, às 15 horas, estaremos aqui no dia 6 de novembro. Outra coisa, quem vai estar aqui com a gente? Quem conhece Débora e Raquel? Elas são uma bênção, gente. Elas estarão aqui com a gente. A Bia vai estar ministrando louvor. Vamos ter dança, vamos ter cantina. Vai ser um trabalho muito bonito. E nós vamos estar mostrando o nosso trabalho. O pastor vai estar filmando, vai estar passando na internet. Deve ir até para outros países. Já pensou? Aparecendo a gente cantando, louvando, adorando o nosso Deus, dando gratidão por tudo. Então, eu conto com cada uma de vocês. Vocês abracem esse trabalho junto com a gente. Eu só tenho 15 anos. Não importa, você é feminina, você é uma menina. Venha, compre sua blusa. E se eu não quiser comprar a blusa? Você vai ficar diferente da gente, mas também pode vir. Vai ver uma cor parecida e venha. Tá bom? Eu espero por vocês às 15 horas, dia 6 de novembro. E gostaria que vocês também estivessem convidando. Convida uma irmã. Eu vou convidar minha prima, vou convidar uma outra irmã. Convida. Se você puder pagar a blusa para ela, paga, traz ela bonitinha. A gente vai tirar bastante foto. As meninas vão estar aqui louvando. A Raquel vai estar trazendo a palavra. Então, não perca essa oportunidade. Amém? Falou demais. Falou até demais, né? Deu até calor, né? Esse calor persegue ela de madrugada, de dia, tudo quanto é lugar. Não sei porquê, né? Quando passa dos 50, vai fazer 52 mês que vem, né? Não sei porquê. Por quê, mulheres? O homem que tem que aturar isso, né? Mas não tem jeito. 33 anos de casado tem que aturar, né? Vai fazer agora em dezembro. 33 anos de casado comigo, né? Eu tenho que aturar isso. Ô, glória, né? Deus é bom demais, Guaraci. Bom demais. Diácono Rogério, vem cá. Vai falar do almoço. Nós vamos fazer um almoço, queridos, para nosso acampamento. O Rogério vai falar.
Oi, igreja, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão bonitos demais, né? Vou falar rapidinho com vocês aqui, ó. Nós vamos ter um almoço, como o pastor adiantou aqui. Esse almoço vai ser voltado para o acampamento jovem. Então, são R$15. Vou falar aqui, o cardápio é arroz, feijão, farofa. Só gosta de farofa pra caramba aqui, não sei porquê. Batata saltê, né? E solteira. Tipo solteira. Solteira, E porque eu como frita, né? Aí bota esse nome de frita. E sobrecoxa assada. Então, Rogério, eu não como frango, assim. Hoje é difícil não comer frango, né? Vamos falar a verdade, né? É um luxo. Mas entenda uma coisa. Esse almoço, ele vai ser voltado para o acampamento jovem. Gente, eu estava falando lá com a Karina, lá, a gente está fechando 2 ônibus. Imagina 2 ônibus cheios de jovens. A juventude superou nossas expectativas esse ano. E nós estamos, assim, muito, assim, né, com a expectativa muito alta para esse acampamento. Porque existe igreja que não tem 100 pessoas. A gente está levando 100 jovens para lá. Né? Então, sim, está em torno desse número. Pode não ser, mas a gente já está com 90 e poucas pessoas. Então, para fazer esse trabalho, a gente não depende só dos recursos que foram pagos. A gente tem outras coisas que a gente se envolve também. Como a gente vai fazer a comida, a gente vai ser o provedor lá da comida. Então, é bom a gente ter um recurso lá para alguma coisa que acontecer, a gente sempre tem um dinheiro. E também os ônibus. E mais do que isso, a gente precisa da oração da igreja. Né? A oração da igreja é muito importante. Então, esse evento vai acontecer em novembro. Nós estamos fazendo esse primeiro almoço, nós vamos fazer 2 almoços. E nós não temos ninguém a quem pedir, assim. Nós temos uma igreja que sempre nos ajuda. Então, a gente vai estar com esse ticket aqui, R$15, e a gente vai estar passando esse ticket para você. Nosso desejo é que a gente vendesse já todos os almoços antes do dia, que a gente só viesse entregar esses almoços. Porque eu entendo que a igreja que a gente está aqui, vocês investem na vida dos jovens. Por isso que a gente tem uma juventude aqui ativa. Então, acredito que vocês vão nos ajudar, e é por isso que a gente está pedindo a ajuda de vocês. Mais uma vez. Amém? Nós vamos ter também o culto jovem, que vai ser o último da temporada, O Fogo Nunca Dorme. Vai estar aqui a Duda Souza com a banda, e o nosso querido diácono Leomil vai estar trazendo a palavra. Vamos ter cartas para Deus, o acampamento de toda a minha vida, e vai ter a galera toda aqui. Depois desse culto de outubro, só o esquenta. O esquenta vai ser durante todo outubro, na sexta-feira. Então, convide um jovem, você que é pai, você que é mãe, traga o seu filho e participe com a gente, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Amém. Graças a Deus. Ajuda os jovens, querido. Eu sempre estou no encontro da juventude, né? Eu sempre sou convidado pelo diácono Rogério a ministrar uma palavra. Não sou tão jovem assim, mas gosto de estar no meio deles, né? Amo a juventude. Juventude para mim é tudo. Não é isso? Tudo que eu digo é porque eles são a igreja de hoje, de amanhã, de depois de amanhã. Porque, jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Olha que promessa que está aí para a juventude. Muito legal isso, né? Muito legal. Vem cá, Reis. Reis vai falar do culto de casais, que vai acontecer agora na última sexta-feira do mês, tá? E também do nosso encontro. Amém. Glória a Deus, igreja, amém. Bom, sexta-feira agora, então, nós estaremos aqui no culto de casais. Toda a igreja está convidada, né? É sexta-feira agora, pastor, dia 24. Já é, né? Como assim? Não, eu acho que é a última sexta-feira do mês. Essa agora já é dia 24? É. O tempo voa, o tempo corre, né? Então já é sexta-feira agora a última, porque a outra já é primeiro. Por isso que, né? Então, sexta-feira agora, então temos o nosso culto. O pastor Edson vai estar aqui, vem lá do Chapadão para ministrar para a igreja. Bênção de Deus, homem de Deus mesmo, né? É uma luta lá de ministrar para as famílias de lá que passa por problemas seríssimos, né? Problemas sociais, né? Então ele tem muita bagagem para passar para a igreja, muita coisa para acrescentar na vida das nossas famílias, muito, muito mesmo. E no dia 3, 4 e 5 de dezembro nós temos o encontro de casais. Olha, gente, teve algumas desistências, mas a expectativa mudou. Teve algumas desistências por motivos diversos, mas apareceu tanta gente agora querendo ir. No finalzinho, está faltando 2 meses aí, por 2 meses e pouco, para acontecer o nosso encontro de casais, e apareceu gente de Resende, 5 famílias de Resende,
né, que está vindo. Tem gente de Arraial do Cabo, que mora lá perto, o evento é em Búzios, tem gente que está indo, né, de Arraial do Cabo, porque, assim, um vai chamando o outro, né? Então, ainda temos vaga, o hotel é bastante grande, são 300 acomodações lá, eu reservei só 60, né, e desses 60 já está estourando já os 60 mesmo, que teve a resistência, mas apareceu mais gente. Mas ainda tem vaga que você deseja ir, só não temos vaga mais no ônibus, tá? O ônibus já está completo, não tem como eu alugar mais um ônibus, que custa mais de R$3.000 um ônibus para lá, tá? Então, você vai ter que ir com o seu próprio carro, mas me procura no final do culto, que ainda a gente possa fazer a sua inscrição. Amém, igreja? Acho que eu não esqueci de ninguém, não, né? Eu acho que não. Esqueci, Rogério? Não, né? Esqueci de ninguém, não. Queridos, nós vamos agora ofertar ao Senhor. Eu quero passar algumas coisas para os irmãos. Esse mês nós pagamos só de energia. Essa semana, juntando, nós pagamos R$ 4.568 de energia. Você vai falar, que é isso, pastor? Verdade. A energia aumentou demais, né? Nós tivemos um resquíciozinho do mês que passou, e esse mês foi um mês difícil para a gente, conta de luz. Esse mês também nós tivemos uma queda nos dízimos da igreja de coisa de 25% a 30%. Isso eu estou passando para os irmãos, né? A situação da nossa igreja. Temos o valor do terreno. Essa semana, né, eu queria que você desse glória a Deus aí, já antecipado, diga glória a Deus. Foi marcado mais uma vez a minha reunião com o dono do terreno na sexta-feira para conversarmos sobre a negociação. Você sabe que eu passei para você a negociação que eu estou fazendo, o valor que nós temos. Eu estou dando mais uma vez o meu carro, vou ficar sem carro, não sei por quanto tempo. Se você tiver um carro para me emprestar, você me empresta, ou eu pedindo emprestado, né? Coisa feia, não é isso? Se tiver um carro para me vender em poucas prestações, eu aceito também, né? Sem juros, bancário, sem agiotagem, tá bom? Não faça isso comigo, se você puder. Né? Eu tenho um Fusca, né? Quem sabe meu Fusca fica pronto? Aí eu vou andar de Fusca amarelo, sabe? Vai ser muito legal. A Márcia com calor danado dentro do Fusca. Vai ser muito bom, vou rir demais, né? Eu vou ficar feliz da vida. Ela está acostumada com carro de 4 portas, vou ter que levantar, puxar para ela entrar. E quando ela entrar, o vestido dela agarrar naquela pedaço do Fusca. Eu já andei de Fusca em Brasília, eu sei o que é isso, né? A garra é apertada, muito legal, vou rir muito. Vai ser muito maneiro para a minha vida se acontecer isso. Eu vou rir demais, né? E o Fusca faz aquele barulho para sair, já viu? Você tem que acelerar. Pô, aquilo vai ser maneiro, rapaz. Chegar, pô, vai ser muito legal, vai ser irado, né? Mas eu necessito de um veículo para me conduzir. Hoje eu levo minha filha estuda em Caxias, então eu levo de São João para Caxias praticamente quase todos os dias. Eu tenho uma necessidade. Mas a pessoa me pediu o meu veículo, né? E nós vamos colocar em jogo aí. A pessoa está tirando os ônus reais do terreno essa semana para ver o que é tal. Depois vou conversar com a nossa advogada aqui da igreja, né? A doutora Thalita sempre nos abençoa muito com uma palavra, como negociar, então isso é bom. Depois que eu ver esses documentos, vou levar para ela, e se tudo tiver tudo certo, tudo bonitinho, tudo certinho, nós vamos fechar o negócio com o nosso terreno, vamos ter uma prestação, eu pedi a ele que ele dividisse o que vai faltar por 24 parcelas, né? Ele está ainda em processo, em pensamento, e se assim acontecer, né, todo esse pedido que eu estou fazendo, nós vamos fechar o negócio com o terreno, e no final do ano nós vamos fazer a nossa despedida lá, vamos montar uma churrasqueira bonita, botar um bocado de cadeiras, colocar nosso totó, nosso ping-pong, e vamos passar ali uma virada assim gostosa quando sairmos daqui do culto, aquilo que a gente gosta de fazer, né? Sair da lá 3 da manhã, 4 da manhã, isso é bom demais, mais um espaço para a gente, ore, tá, gente? E abençoe a sua igreja. Estou falando sobre isso e também a questão que nós estamos vivendo aqui na igreja. Ah, pastor, as contas estão pagas? Estão pagas. As contas que vão ser pagas agora essa semana
né? A gente depende do culto de hoje de manhã, do culto da noite, as contas que serão pagas dentro dessa semana. Então, as contas estão aí. Ah, pastor, está sobrando dinheiro? Não, o dinheiro é do terreno. Se nós hoje entregarmos todo o valor que nós temos, o caixa está zerado, a conta está zerada. Não é isso? E a igreja hoje, né, o templo, a igreja vocês, depende do dízimo, da oferta, do amor dos irmãos, da generosidade dos irmãos, para que a gente continue nessa empreitada. Vamos fazer o nosso ofertório. Você que pegou o seu dízimo, você pode se levantar, já separou o seu dízimo, você pode se levantar e vir aqui à frente para a gente orar. Você que vai ofertar, fique de pé também, que nós vamos orar pela sua vida. Faça isso, querido, se você vai entregar dízimos e ofertas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Nós cantamos aqui. Espero que nós vamos cantar essa música no final. Eu espero que você veja essa música de uma forma diferente quando a gente terminar essa mensagem. Eu vou ler alguns versículos bíblicos que está em Gênesis 21 para os irmãos, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o meu menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Diga amém. Eu gostaria que você
observasse essa leitura e visse essa leitura aqui, enxergasse essa leitura numa pequena enquete que vai acontecer aqui, muito simples, simples demais, mas que você pudesse ver isso, assistir isso assim com seus olhos, né? Eu queria chamar os nossos colaboradores para que eles contracenassem isso, sabe? Para os irmãos dar uma olhada como foi, né, essa situação. Cadê vocês? Sumiram? Veja isso, o que aconteceu? Aconteceu isso aí, ó. Olhe bem, preste bem atenção. O que eu li foi isso aí, basicamente. Olhe bem, preste atenção. Essa enquete se chama A Despedida. Amém? Essa enquete chama o quê? A Despedida. Vamos lá. Observe bem a Bíblia sendo descortinada aos seus olhos. E Agar, ela volta com seus filhos, com seu filho. Agar e Ismael abandonado no deserto de Berseba. Berseba, um deserto árido, sem vida, que quem fosse lançado ao deserto de Berseba era para morrer. Como um pai faz isso com um filho? E Deus ouve a voz do menino. Deus, o Senhor ouviu o pai falar. E o anjo do Senhor visita Agar. Agar, pega o menino. De repente, ela viu um poço. Crises, queridos, não são sinais de derrota, mas sim uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. Repita comigo: crises não são sinais de derrotas, mas sim uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. Você pode aplaudir Jesus? Agora, a palavra que Deus deu a Abraão foi essa. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. A palavra que Deus deu a Abraão foi essa: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva, mas a despede.
Então, em tudo o que Sara, faça tudo o que Sara te disser. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Aí em Gênesis 21, 13 e 14 vai dizer: mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Nesta passagem nós estamos vendo o resultado de uma decisão precipitada de Sara em relação à promessa de Deus feita a Abraão. Tudo está na despedida. Deus disse: despede. Mas a palavra inicial de Deus, vou repetir para os irmãos, foi essa: porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Se você observar a história é que foi dada uma festa, e naquela festa ali, houve uma discussão pequena entre os dois meninos. Deus tinha dado uma palavra a Abraão. Com essa discussão entre os dois meninos ali, Sara, ela fica revoltada, começa a falar na mente de Abraão, começa a colocar algumas coisas na cabeça de Abraão, e Abraão despede Agar de qualquer jeito. Como é que seria uma despedida? Diz para mim: se eu tivesse hoje de ir para um outro estado, eu vou para Londres, pronto. E lá tem uma igreja que eu vou dirigir em Londres, eu falo inglês, tudo direitinho, né? Não falo não, tá? Mas, então está tudo certo, eu tenho de ir para lá, e eu tenho de me despedir desta igreja que eu vivi aqui junto com os irmãos 20 anos. Como seria essa despedida, Rogério? Como você, como amigo, vocês como colegas, como vocês iam se despedir de mim? Como seria essa despedida? Vocês fariam o quê? Vocês montariam, iam perguntar o que eu gosto, não é isso? Iam montar um comes e bebes. Eu praticamente acho que toda a igreja estaria aqui, aqueles que gostam de mim, né? E aqueles que não gostam também iam vir para ir embora rápido. Nesse dia, né? Eu vi também. Mas vocês montariam o quê? Uma festa. Vocês montariam uma situação diferenciada para alguém que viveu um tempo. Você acha que Agar, serva de Abraão, serviu a Sara tempos e tempos e tempos e tempos e tempos? Sara chega para Agar e diz assim: Agar, vem cá, está vendo o teu senhor, Abraão? Ele já está velho, eu não posso dar filho a Abraão. Agar, vem cá, empresta o teu ventre para mim. Você vai lá, vai engravidar do meu marido, para que ele tenha uma descendência. A pergunta que eu faço aos irmãos aqui, depois dessa narrativa: quem gerou Ismael? Foi Agar ou foi Sara? Quem gerou Ismael? Foi Agar ou foi Sara? Quem gerou Ismael? Foi Agar ou foi Sara? Está mudando. Quem gerou Ismael? Foi Agar ou foi Sara? Sara gerou Ismael no seu coração, quando oferece Agar para Abraão. Agora, como pode alguém que gerou Ismael na sua mente, que seria o descendente de Abraão, faz uma novela tremenda para destruir a vida da mulher que foi serva dela, que emprestou a barriga para dar um filho a um homem que ela tanto amava? Ela, de qualquer jeito, mexe com a cabeça de Abraão e manda Agar ir embora. Mas como seria essa drama de uma forma diferente? Entre, por favor. Agora eles vão fazer o que eu vou pedir para eles fazerem aqui, nesse momento. Qual seria essa drama? Essa drama seria diferente, porque hoje foi criado os palestinos, e os palestinos são contra Israel. Por quê? Porque Ismael ficou com raiva do seu pai, Ismael ficou com raiva da sua madrasta, Ismael ficou com raiva, então criou uma ira tremenda. Mas se tudo fosse do jeito que Deus disse a Abraão, tá bonito esse Abraão, rapaz?
Rapaz, você vai ficar bonito velho, cara. Eu gostei de ver. Você vai ficar bonito velho, vai ficar bonito velho. Vai ficar bonito velho, né? Olha só, Abraão, Deus falou isso com você, tá? Não deixa a sua mulher te influenciar. O problema dos homens hoje é que deixa a mulher influenciar, né? A raiva dela vai pro coração do homem. Esse é o problema. Abraão, escuta isso, você não vai fazer o que você fez, hein? Certo comigo? Amém? Você tá bonito, cara. Abraão, olha só, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, certo? O que é não parecer mal? É isso? Você não vai despedir ela de qualquer jeito, né? Ela trabalhou contigo, viveu que tá bonito ali, cara. Vai ficar um velho bonito, não vai, cara? Eu sou um velho com um rosto desse liso, vai ser muito bonito, né? Tá nada, o meu tá caído. Aí você já vai agir diferente, né? A barba eu gostei, ficou igual a minha. Ficou bonito mesmo, não ficou, Rogério? Ficou bonito o cara, né? Ficou bonito demais. Você vai fazer diferente, rapaz. Você não vai fazer o que você fez, né? Você vai ouvir a voz de Deus. Não mais a voz de Sara, vai ouvir a voz de Deus. Você vai despedir Agar de uma forma diferente. Ela trabalhou 20 anos com você. Então você vai fazer assim com Agar. Você vai chegar lá. Agar, cadê Agar? Agar está ali, né? O menino está aqui, tá? Então você vai falar com Agar. Agar, o problema é o seguinte. Bom, parada é essa. Vem cá, Agar. Ele vai falar. Vai falar assim: Agar, o problema é o seguinte. A parada é essa. Olha só, você trabalhou comigo esse tempo todo. Você foi minha serva. Você emprestou a barriga para minha esposa. E o meu filho Ismael, chama o teu filho Ismael. Fala: Ismael, vem cá. Vem cá. Não, pede ele para pegar Ismael. Vai lá. Eu tenho que voltar. Todo vai lá. O servo, vai lá e pega Ismael. É isso? Ei. Se alegra aí, rapaz, o pai. Meu filho, que bom. Mas olha só, você vai explicar, filho. Fala pro filho. Deus falou o meu coração e disse que eu tenho que te despedir. É isso? Você fica triste, filho. Meu filho ficou triste, né? Fica triste, abraça o pai na cintura. Pai, não. Aí Abraão vai dizer assim: mas meu filho, foi Deus quem falou. Vá com a sua mãe. Agora, Agar, Ismael, pega o teu servo aqui. Entrega o servo. Ele vai tomar conta de vocês. Olha só, se faltar alguma coisa, você pode falar com ele, porque ele vai vir até a mim e eu vou resolver todos os problemas. Na outra cidade tem uma casa, uma junta de boi, camelos, mais o quê? Deus mandou eu despedir vocês, mas eu não vou desamparar vocês, não. Tá bom? Beijo na testa. Vai em paz. Você vai triste, mas você vai resolvida. Amém, pode ir. Então pode aplaudir Jesus. Você preferiria qual despedida, a primeira ou a segunda? Por quê? Porque a segunda te deu o quê? Segurança. Você saiu triste. O filho saiu triste com o pai. A serva saiu triste com o seu senhor. Mas a segunda despedida foi uma segunda despedida de qualidade. Sabe? O problema não está no problema. O problema está do jeito que você trata esse problema. A despedida, o jeito que você fala, a forma que você age. Diga amém, por gentileza. Então, o que é crise? Crise é uma manifestação súbita de um estágio emocional ou nervoso, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva. Então, Abraão colocou eles numa crise da rejeição. Muitas das vezes, quando nós falamos
quando nós agimos, nós criamos no coração das famílias, nós criamos no coração de pessoas crise da rejeição. Disse Abraão, Sara disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho. Ponha para fora essa serva e o seu filho. Poxa, quem gerou Ismael foi ela, no coração, na alma, no sentimento. Não há nada pior para um ser humano do que ser rejeitado. E foi exatamente isto que aconteceu com Agar. Ela nunca tinha pedido para deitar-se com Abraão. Ela não pediu isso, ela era apenas uma serva, ela não era uma concubina, ela era uma serva. Nunca foi o desejo próprio de ter um filho com Abraão. Ela não via Abraão desta forma. Ela apenas cumpriu uma ordem da sua senhora. E tudo o que ela fez foi para agradar a sua senhora, chamada Sara. Mas agora, o que Sara precisava, agora que Sara não precisava mais dos seus serviços, Agar simplesmente, ela esperava uma oportunidade, Sara, e disse: mande embora essa sua serva, não preciso mais dela. Coisa dura, queridos, é quando nós somos rejeitados, não pelo nosso caráter, mas sim pelas nossas aparências, origem ou personalidade. Você lembra de Natanael? Quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele disse: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael olha Jesus: será que pode vir alguma coisa de Nazaré? E mal sabia ele que estava diante do Verbo encarnado, aquele que haveria de morrer por nós. E ele julga desta forma. Eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite, talvez você tenha sido rejeitado em sua família, ou até mesmo na igreja onde você congrega, mas eu quero lhe dizer que Jesus jamais te rejeitará. Jesus jamais te rejeitará. Ele te ama do jeito que você é e pode transformar a sua vida. Zaqueu, ele era um homem rejeitado pela sociedade, por uma sociedade judaica, por ser publicano, fraudador. Mas quando ele abriu a porta da sua casa, Jesus entrou e transformou a vida dele. O mundo pode te abandonar, a sua mãe pode te abandonar, mas Jesus diz: eu jamais te abandonarei. Agar também sofreu a crise da ingratidão. Sabe o que Abraão fez? Disse para ela assim, tomou o pão, deu um odre de água e disse: vai embora. Imagine você trabalhar anos e anos para uma empresa, e de uma hora para outra, esta mesma empresa lhe manda embora sem direito a nada. Ou então você ajuda muito uma pessoa e depois de algum tempo, essa mesma pessoa te despreza. Foi o que aconteceu com Agar. Ela não era apenas uma serva prestadora de serviço de Sara. Ela havia feito muito mais do que alguns servos ou alguma empregada doméstica. Ela cedeu o seu próprio útero. Ela cedeu o seu próprio corpo em favor de Sara. Olha o que ela fez. E agora, o seu acerto final com os seus senhores era apenas um odre de água e alguns pedaços de pães. Quanta ingratidão, quanto menosprezo. Assim eu pensei quando eu li isso, queridos. Fiquei por muito tempo meditando nesta passagem, pensando como pode um homem tão rico como Abraão ter coragem de despedir a mãe do seu filho com apenas um odre de água e alguns pães. Como pode?
Alguém com muitas propriedades fazer isso com o seu próprio filho, fazer isso com a sua própria senhora, fazer isso com a sua própria serva. Então Deus, Ele abriu a minha mente, queridos, e eu pude entender que tudo aquilo que era permissão de Deus, que tudo aquilo era permissão de Deus para agir em favor da vida de Agar. Agora, sofrer com a ingratidão é muito duro. Sofrer com a ingratidão dói demais. Mas Deus, ainda com a sua graça, nos fortalece para continuar. Eu tenho visto Deus fazer isso na vida de muitas pessoas, fortalecendo algumas pessoas para continuar. Talvez você tenha sofrido com ingratidão, pessoas que um dia você tanto ajudou, e hoje nem mais olha para a sua cara, pessoas que você apoiou, hoje te perseguem e te caluniam pelas costas. Aí você pensa, como pode isso? Eu fiz tanto por ele, eu fiz tanto por ela. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Eu quero te dizer que a sua recompensa virá do Senhor. A sua recompensa virá do Senhor. Não odeie as pessoas que te perseguem e nem guarde ressentimento dos ingratos, pois Deus é o nosso sustento, a nossa fortaleza, e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Diga glória a Deus. Ele vai suprir. Agora, outra crise. A crise da falta de direção. Abraão não disse, vai para tal lugar, como a segunda parte aqui. Vai para tal lugar, que lá o sustento vai chegar. Não. Ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Repita comigo. Ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Agora, o que seria de Agar? Sem casa? Sem emprego? Sem o seu senhor? Com um filho para cuidar? A palavra errante significa sem direção. A palavra errante significa sem rumo. Assim estava Agar. Não sabia o que fazer e nem para onde ir. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante. Você está sem direção, sem rumo. Não sabe por onde andar e ir e nem o que fazer. Quando você olha para frente, a única coisa que você vê é um enorme deserto, sem vida, sem fé, sem esperança dentro do seu coração. Mas eu quero dizer algo para os irmãos nesta noite. Diante de tudo isso que você pode estar vivendo, hoje você tem motivo para se alegrar. Pois Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entrar pelo caminho chamado Jesus, jamais se perderá, mas encontrará o caminho de vida eterna. Não entre por atalhos, não desvie sua trajetória, pois somente Jesus tem direção certa para nos dar. Se prenda em Jesus. Qual seria outra crise, pastor? A crise da escassez. Comida. Ela tinha um pedaço de pão e um pouco de água no seu odre. Ela lança o menino debaixo de uma árvore ou das árvores, e ela dá a distância de um tiro, senta e começa a chorar. A fonte do seu sustento já havia se acabado, a água que saciava a sua sede havia secado, e o que restava para ela era um odre vazio e um filho sedento, com fome também. Eu imagino o jovem Ismael, todo desidratado,
com sequidão em sua boca, seus olhos com uma tristeza muito grande, o seu corpo tremendo, já sem forças para andar, pedindo para sua mãe um pouquinho de água. Ela estava numa situação de desespero. De uma coisa eu tenho certeza: naquele momento, aquela mãe, ela daria a sua vida em troca de um odre de água para o seu filho. Mas quando ela percebe que não há mais o que fazer, ela foge para não ver o seu filho morrer. E o filho grita: mãe, meu pai me deixou, agora eu vou ficar só. E a única coisa que lhe restou, na distância de um tiro, foi cravar os joelhos no deserto, Agar clamar a Deus, colocar a culpa em Deus sobre aquele assunto que ela estava vivendo. Mas Deus não ouviu a voz de Agar. Diz a Bíblia que Deus ouve a voz do menino. A pergunta é: você tem sofrido com as escassez da vida, assim como Ismael e Agar? Os dois viveram? Essa história é triste demais. Mas essa história se encaixa perfeitamente no contexto de vida de muitas mães hoje. De muitos pais que têm visto os seus filhos serem destruídos pelas drogas, pela violência, pela prostituição. Mães que têm fugido de sua cidade, até mesmo do país, para não verem os seus filhos morrerem. Mas o que fazer? Como combater uma situação tão sofredora como esta? É difícil até para mim aconselhar em uma situação assim tão desesperadora como essa. Eu nunca passei por uma situação assim. Mas como profeta de Deus, e com a garantia que a palavra de Deus me dá, eu afirmo: aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Faça como Agar, e o seu filho crave os joelhos no chão e ore. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Entenda isso. Último ponto, corri aqui. Faltam 3 minutos para as 8. Jesus é o poço que jorra a água da vida. Quando Deus manda aquela mulher pegar na mão da criança, e quando ela vê o poço, ela começa a enxergar a provisão de Deus. Mas era um simples poço. Mas naquele deserto, um poço no deserto de Berseba, era um milagre extraordinário. Berseba não tinha nem aquela planta que o pessoal cortava, que tirava a água dela. Berseba era um deserto árido. Porque tem deserto que se cria alguma coisa, mas em Berseba não. Quem era lançado para Berseba era para morrer. Agar e Ismael foi lançado para Berseba para morrer. Sabe? Seu próprio pai. Sara, que gerou no coração Ismael, errante pelo deserto, morra. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir.
Mas quando a fonte nasce no deserto, eu vim para que tenham vida e vida em... Eu sou a água da vida. Hoje você pode estar sofrendo diante de situações na sua vida, mas um poço está surgindo no meio do seu deserto de Berseba. Ele é a provisão. E Ele está aqui neste lugar. Abriu Deus os olhos e viu o poço de águas. Abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de águas. E Agar foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Entenda a despedida para mim. Agora, ela achava que era o fim dela e do menino. Ela teve um momento que ela esqueceu que o Deus de Abraão tinha uma grande promessa na vida deles. Porque Deus é fiel aos seus propósitos. No momento, Ele agiu em favor deles, dando-lhe sustento necessário, dando a água. Deus começa ali a curar o estado emocional daquela mulher com o poço. Jesus é o nosso poço. É dele que jorra a água que salta para a vida eterna. Naquele dia, daquele dia em diante, Agar pôde aprender que podia acontecer qualquer coisa, mas daquele dia em diante, Deus sempre iria criar maneira de sustentá-los em qualquer lugar. Mas entenda as duas despedidas. A segunda não aconteceu, aconteceu a primeira. Mas se nós tivéssemos de escolher, nós escolheríamos a segunda. Mas a primeira que aconteceu. Hoje, os palestinos odeiam Israel por causa de uma despedida. Hoje, você pode estar tendo conflito na sua casa, conflito com pessoas por causa de uma despedida, por causa de uma atitude sua. Mas entenda que você ainda está vivo, que você viu toda essa encenação aqui, a Bíblia sendo vista para os seus olhos através de uma dramatização. Você olhou os dois lados da moeda. Você ainda pode hoje resolver os seus problemas emocionais, as dores que trazemos dentro do nosso coração, do momento da despedida. Quem sabe você só deu um odre, um pedaço de pão e disse: some da minha vida. E você poderia fazer melhor. Você poderia sentar, conversar, bater papo e dizer: nós vamos nos separar, mas eu não quero que a gente se separe assim. Eu quero que a gente se separe de uma forma diferente, sabe? Eu quero ter a primazia de entrar no templo, no Santo dos Santos, levantar as minhas mãos junto contigo e glorificar ao Senhor. Porque nós não somos irmãos de sangue, mas nós fomos adotados pelo Senhor. Nós somos irmãos, a mesma herança que eu tenho é a sua. Abraão podia fazer tudo diferente, mas a palavra de Deus para Abraão foi diferente, sabe? A palavra de Deus para Abraão foi: Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva. Não te pareças mal, não faça mal. Mande-os para um lugar, sustenta eles.
faça isso. Mas Sara, por sua vez, fomentou uma situação, botou o dedo na cara de Abraão e disse: Abraão, o problema é o seguinte: hoje, manda esse teu filho e essa tua serva embora agora. Um odre de água, um pedaço de pão. Mande para Berseba, porque eu quero que eles morram. A ruindade no coração. Muitas vezes somos assim. Somos ruins. Somos ruins. E Sara teve isso no coração. E hoje nós temos uma guerra muito grande por causa de uma despedida. Por causa de uma despedida. Muitas das vezes Deus fala, como Deus falou com Abraão. Como Deus um dia chegou para Moisés e disse: Moisés, vem cá. O povo estava sofrendo com fome, com sede. Deus pega Moisés pelo braço: Moisés, vem cá. Está lá em Samuel. Vem cá, Moisés. Senta aqui. Olha só. O povo está reclamando. Vai lá, fala a rocha, que vai sair água dela. O que Deus mandou Moisés fazer? Falar aonde? O povo está aqui. Amém? Sentado com fome, murmurando. Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha. A rocha está aqui. O que Moisés tinha que falar? Rocha, dê água para eles. Essa não foi a voz de Moisés? Mas o problema, queridos, que quando temos uma palavra de Deus, a gente não fala como Deus falou com a gente. Como Moisés sabia quem era Deus e com certeza iria sair água da rocha, Moisés vira para o povo e diz: seus miseráveis, seus isso, seus aquilos. E quando ele estava irado, sabe, irado, ao invés dele falar a rocha, o que ele fez? Espancou a rocha. Pá. Mas Deus fez um milagre. A água jorrou e o povo bebeu daquela água. Mas um dia Deus chama Moisés, leva Moisés lá no Monte Nebo, diz assim: Moisés, vem cá. Está vendo aquela terra que eu prometi a todo Israel? Você está vendo? Você só vai ver. Vou te matar aqui, vou sumir com o teu corpo. Moisés pergunta para Deus: e aí, grande Jeová, por quê? Porque você me desobedeceu. Eu disse para você: fale a rocha para que a água saia e dê de beber ao povo. Eu não disse para você despedir o povo, xingar o povo e nem espancar a rocha. Então hoje eu te mato e acabo com a sua vida aqui. Resultado de desobediência, resultado de uma despedida. É quando você chega para alguém e diz assim: vai lá no fundo e diz pro... Quem está aí nos fundos aí? É você, Zé? Diz lá pro Abraão, bonitão, diz pro Abraão lá que ele tem de pegar a Bíblia e trazer aqui na frente. Aí você chega lá pro Abraão e diz assim: Abraão, Deus mandou te dizer, o pastor mandou te dizer para você pegar a Bíblia e levar lá na frente, mas quando você vir com a Bíblia, você tem que ir dando glória a Deus, pisando, sapateando, rodando, falando em mistério, e vem ele, tal. Mas não foi assim que Deus disse, não foi assim que você pediu. A gente muitas das vezes, depois de uma profecia, depois de uma palavra dada, a gente está inventando uma porção de coisa, sabe? A despedida. Como você se despediu de alguém? Com brigas? Com transtornos? E hoje você está colhendo isso? E na casa dessa pessoa você entra, você não consegue nem dar a paz. E essa pessoa frequenta uma outra igreja, louva o Senhor como você louva, mas você não consegue. Dentro da sua casa, seu marido que deita com você todos os dias, você não consegue nem dizer para ele boa noite. Ou alguém próximo a você, por causa da despedida. Deus fez um pacto de sangue com a gente. O sangue foi derramado na cruz do Calvário, em favor da minha vida e da sua vida. Hoje, Deus, através do Espírito, está aqui para transformar a minha vida e a sua vida.
A ti eu vou clamar. Cante essa música diferente agora. Você vai cantar diferente. Vai ou não vai? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti E tudo está em ti. Vem cá. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Agar, tem um novo amanhã. Pegue no braço do menino. Ela obedeceu e pegou. E logo o poço se abriu. Ela pegou o odre vazio, encheu e deu de beber ao menino. E ela saiu entendendo que aquele milagre em Berseba, no deserto de Berseba, aquele milagre, ele não ia parar. E ela saiu. Aquele menino se tornou um flecheiro. Aquele menino, Ismael, se tornou um homem poderoso. E hoje a poderosa Palestina se levantou contra Israel por causa de uma despedida. Alguém pode se levantar contra você por causa de uma palavra sua? Sabe? Ah, Deus vai dar jeito nessa situação. Sim, sim, vai, com certeza. Mas hoje, para o nosso dia a dia, a gente pode não mais errar. Sabe? Não mais errar. Não mais errar. Pois tudo está em ti. Tudo pode. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Suba. Preparado pra mim.
suas mãos para os altos nessa noite. Oh, Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Senhor, tu estás presente nesse lugar e peço que tu permaneça conosco, Senhor. Ai, Deus, nós cremos sim, Senhor, que mesmo que nosso pai nos abandone, ou a mãe que amamenta, né? O Senhor nunca nos abandonará. Sempre estará conosco, cuidando, nos mostrando as saídas desse mundo, as saídas dos desertos, trazendo provisão para nossa casa, trazendo alimento, trazendo sustento, trazendo proteção. E é assim que eu despeço dos meus irmãos essa noite, sabendo que essa semana vai ser a melhor semana da vida deles. Eu creio nessa vitória, Deus, porque o Senhor está conosco. Que o amor de Deus, a sua graça saudável, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida de uma forma rica